Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, como você vai? Tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, pois verdadeiramente o amor dele nos uniu. Meu amado e minha amada, hoje é um dia muito especial, pois hoje é celebrado o Dia do Padre, em referência também a um grande santo, São João Maria Vianney, ou São João Maria Vianney, depende da sua pronúncia. Certa vez, ouvi uma história muito interessante sobre São João Maria Vianney, que o teor de santidade dele era tão grande, mas tão grande, que as pessoas começavam a arrancar pedaços de suas roupas, um pedaço da sua batina, e então ele começou a compreender que poderia fazer dele um próprio instrumento vivo para auxiliar nas obras de Deus. Então São João Maria Vianney começou a arrancar os próprios dentes e assim semeá-los. Meu amado, minha amada, certa vez também ouvi que este santo estava dormindo. O demônio tentou tocar fogo na sua vida. A casa dele estava toda em chamas. Porém, a tua cama, sem nenhuma fagulha, sem nenhum sinal de chama. Percebam como é grande a inspiração deste santo para todos nós contemporâneos e compreendermos que todos os feitos dele instrumentaram também a construção do que chamamos hoje de igreja. Que São João Maria Vianney interceda por cada um de nós, que ele rogue por todos os nossos corações. E que assim, como todos os outros santos, sejam sempre sinais de inspiração para compreendermos que a santidade é possível, que o reino do céu é possível. Que homens e mulheres, assim como nós, que se reconheceram pecadores, serão por nós sempre lembrados. Serão por nós sempre lembrados. E assim peçamos a cada um deles a intercessão pelas nossas vidas. Voltando para a liturgia de hoje, a liturgia de hoje ela traz belíssimas passagens, a começar com a primeira leitura lá em Jeremias, o Salmo 50 ou 51, vai depender da sua Bíblia, e o Evangelho, mais uma passagem muito bonita no Evangelho de Mateus. Vamos começar? Quem quiser pode pegar a sua Bíblia, abrir lá em Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que dias virão, oráculo de Javé, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que concluí com seus pais, no dia que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Javé. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Javé. Porei minha lei no fundo do seu ser, e escreverei em seu coração. Então serei seu Deus, e eles serão meu povo. Meu amado, minha amada, vejam que palavra forte nós testemunhamos hoje. Vejam a palavra que Deus nos pede que venhamos a refletir, é que o amor da própria Santíssima Trindade seja plantado no coração de todo e qualquer homem. Que todos nós compreendamos a dimensão de, por amor, reconhecer que Deus é Deus, que Deus é o Criador, que a Santíssima Trindade, em toda a sua onipotência, onipresença e onisciência, nos concede a graça de vivermos um mundo melhor. Sim, meus irmãos, Deus nos pede que sejamos ouvidos,
Deus nos pede que sejamos olhos. Deus nos pede que todos os nossos sentidos, internos e externos, como dizia o querido São Tomás de Aquino, sejam abertos para compreender, na fé e na razão, que Deus é Deus. Assim, no nosso salmo de hoje, como mencionei para vocês, o salmo 50 ou 51, vai depender da Bíblia, que na minha Bíblia de Jerusalém está como salmo 51, e a gente vê hoje na liturgia somente uma breve passagem. Esse salmo é chamado de Salmo Miserere, que refere-se à penitência, e ele tem uma grande intimidade com a literatura profética, principalmente em referência a Ezequiel e a Isaías. Assim nós compreendemos nos versículos 12 a 19 do Salmo 51 ou 50, vai depender da Bíblia que você estiver usando. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação. E que um espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício, e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado. Ó Deus, tu não desprezas. Salmo muito forte, hein, pessoal? Veja que interessante que ele nos refere justamente àquilo que nós já ouvimos e praticamos nas orações penitenciais. Justamente porque esse salmo, ele também é um pedido de penitência. É um pedido onde nós clamamos a Deus para que torne o nosso coração semelhante ao coração do próprio Cristo. Que assim Deus possa nos trazer e nos conceder a graça de sermos semelhantes, de sermos o Evangelho, de praticarmos o Evangelho, assim como Cristo fez. Que sejamos, em nossa humildade, reconhecedores das nossas misérias, das nossas mazelas, dos nossos pecados. Mas nunca deixemos de buscar aquilo que vem do céu, aquilo que nos leva e nos eleva para perto de Deus. Já na nossa leitura do nosso Evangelho de hoje, que está lá em Mateus 16, de 13 a 23, nós compreendemos uma profissão de fé e o primado de Pedro. Por isso que também hoje fazemos referência ao dia do sacerdote. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas de Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir desta época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos
ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-se de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Aqui nós compreendemos uma grande dimensão, na qual temos dois significados no mesmo evangelho para a palavra pedra. Ora, quando ele refere-se a Pedro em um primeiro momento, no qual Pedro reconhece que ele de fato é o Messias, o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho de Deus Criador, Jesus diz que ele será uma pedra edificável na igreja. Jesus reconhece a felicidade que habita em Simão Pedro por reconhecer isso de Deus e não pela carne nem pelo sangue humano. Porém, no instante em que Pedro questiona o que deveria acontecer com o próprio Cristo em relação ao sofrimento, à crucificação, morte e ressurreição, Pedro é referido como uma pedra de tropeço pelo próprio Jesus Cristo. Então Deus nos pede que sejamos pedras edificáveis e que de fato aceitemos a vontade dele. Que compreendamos que nestas dimensões nós percebemos que é preciso vivermos sempre esperando, aguardando e desejando o reino dos céus. Não significa que devamos deixar a nossa vida aqui na terra de lado. Não significa que devamos deixar de viver a nossa vida terrena. Porém, vivê-la na certeza de que o céu é muito melhor do que tudo aquilo que o nosso corpo já testemunhou. Que a nossa alma, pela Santíssima Trindade, seja sempre renovada a compreender que vale a pena esperarmos pelo reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado, minha amada, se você gostou dessa reflexão de hoje, por favor, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos. Leve Jesus, leve a palavra de Deus para aqueles que compreendem e para aqueles que não compreendem. Pensemos que isso são sementes. Ora, a gente já viu nas parábolas como as sementes passam por diversas dificuldades para germinarem. Que a nossa fé seja forte e que sejamos semeadores do reino dos céus. Deixe seu comentário, deixe o seu joinha. Um forte abraço. O amor de Cristo verdadeiramente nos uniu e assim a paz dele permaneceu em nossos corações. E hoje, como é dia do padre, fale com o padre da sua comunidade. Fale com aquele padre amigo que você não fala há muito tempo. Aquele padre da cidade que você se mudou. Ligue para ele, mande uma mensagem. Deseje um caloroso, feliz dia do padre. Amém? Um forte abraço. Até amanhã.